Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre o Sistema Nacional, as unidades de conservação e a política ambiental, características que envolvem a ideia de conservação e preservação do meio natural, das características originais do espaço brasileiro e o quanto isso é importante não só para o momento, mas para o futuro, para gerações futuras que poderão utilizar tais recursos preservados ou conservados a partir das políticas ambientais. Pensando nesse sentido, a reflexão é: você sabe se na sua região tem algum local preservado? Tem alguma área que é especificamente destinada à ideia de conservação? Ou é uma unidade de conservação? E o que é o Sistema Nacional de Conservação? Para que ele serve? Como ele foi criado? Que características ele tem no sentido da preservação da biodiversidade, que é a ideia de preservar a vida, as espécies vivas do território. Então existe essa característica, existe um Sistema Nacional de Conservação, de unidades de conservação, existe uma política nacional para criar espaços de conservação das espécies em território brasileiro. Pensando nesse sentido, então nós temos a lei, quando foi criado esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a Lei 9.985 do ano de 2000, com o objetivo de criar unidades, um conjunto de unidades que podem ser federais, estaduais e municipais, e para preservar a biodiversidade. Essa é a finalidade das unidades de conservação. Conservar um espaço original. As áreas florestais, os parques nacionais têm esta finalidade de conservar aquela característica original daquela área. As espécies que originalmente são daquela porção do território, então são preservadas a partir da criação das unidades de conservação, certo? E aí, nós temos exemplos de unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. E as unidades de proteção integral são para preservar totalmente, então não se pode retirar recursos dali. As unidades de proteção integral. Estação ecológica é um exemplo de unidade de proteção integral. A preservação da natureza, pesquisas científicas e visitas com objetivo educacional, como por exemplo a Estação Ecológica na Amazônia. A imagem aqui traz para nós. Esse local pode ser visitado para estudo, para pesquisas científicas, mas não para retirada de recursos. Aí nós temos ali Parque Nacional, que é também de proteção integral para preservação de ecossistemas, e mais do que isso, de modo geral, os parques nacionais têm também aquela ideia da beleza cênica, uma característica específica daquele lugar por ser belo, como o caso do Parque Nacional do Iguaçu, que tem características dessa beleza cênica. Aí nós temos as unidades de uso sustentável, como as reservas extrativistas, que aí são áreas onde as comunidades tradicionais que vivem nessas áreas podem retirar algum recurso de forma sustentável para manter a renda, para manter o seu sustento, mas não podem degradar esse espaço. De modo geral, as comunidades tradicionais já vivem dessa forma nesses espaços, utilizando de maneira sustentável, ou seja, uso alguns recursos, mas não degrado aquele espaço. No estado do Paraná, nós temos alguns exemplos de unidades de conservação, como é o caso do Parque Nacional do Iguaçu, do Parque Nacional da Ilha Grande, da Floresta Nacional de Piraí do Sul, da Reserva Biológica das Araucárias, da Estação Ecológica de Guaraqueçaba, são alguns exemplos. E quando eu penso em território brasileiro, a porção do território que apresenta maior quantidade de unidades de conservação é a região do bioma amazônico. É lá que nós vamos ter a presença da maior quantidade de unidades de conservação, porque é a área mais preservada do Brasil, sendo que foi ocupada, menos ocupada ao longo da história, então por isso lá a presença maior de unidades de conservação. Nesse vídeo nós falamos sobre as unidades de conservação, espero que vocês tenham gostado, até breve.